Olá pessoal, na videoaula de hoje vamos falar sobre posições de retas no plano e ângulos opostos pelo vértice, ângulos adjacentes. Vamos falar bastante coisa sobre retas. Vamos lá? Retas paralelas possuem a mesma direção. Olha para mim aqui. Retas paralelas, elas são retas que se encontram no infinito. Só que quando nós fazemos desenhos, a gente não faz desenhos de retas infinitas. A gente faz desenhos e geralmente num pedaço de papel. Então, para motivos práticos, as retas paralelas você deve entender que não se cruzam, não se encontram, não se interceptam em nenhum ponto. Tá? Por exemplo, aqui nós temos a reta verde e a reta azul paralelas. Elas estão na mesma direção e nunca se encontram. Retas concorrentes, elas se interceptam em um único ponto. Então, elas se cruzam em um ponto. Esse ponto é chamado de ponto de interseção. Neste exemplo que eu passei para vocês agora, o ponto de interseção está aqui nesse encontro das retas. Retas coincidentes. Retas coincidentes, elas possuem a mesma direção. Paralela também, né, possui a mesma direção. Só que nas paralelas, as retas, os pontos não se encontram. Já nas retas coincidentes, eu tenho um ponto em cima do outro. Então os pontos se encontram, ó. Como a reta tivesse uma em cima da outra. Está, né? Por isso que você não consegue ver as duas retas, porque uma está em cima da outra. Beleza, turma? As retas podem ser paralelas, concorrentes ou coincidentes. Coloquei aqui um exemplo para vocês verem. Se a gente tivesse na aula presencial, fora dessa quarentena, eu passaria uma folha para vocês impressa para fazer o desenho para mim. Como a gente tem um problema ainda que eu não posso fazer um vídeo longo, eu vou fazer o exercício com vocês e na aula presencial ou em outro momento, durante o ano presencial, a gente faz isso juntos, tá bom? Então aqui eu fiz o dever para vocês, para explicar. Exemplo 7. Desenhe as retas pedidas em cada item. Identifique-as com letras minúsculas do nosso alfabeto. Para representar as retas, nós utilizamos letras minúsculas do nosso alfabeto. Pode ser qualquer uma, beleza? Eu quero então aqui duas retas concorrentes oblíquas. Retas concorrentes, elas se interceptam em um ponto, se encontram em um ponto. Esse ponto ele pertence à reta A e pertence à reta B. Chamei aqui a reta verde de reta A e a reta azul de reta B. Retas concorrentes perpendiculares. As retas concorrentes, elas se cruzam em um ponto. Perceba que ambas essas retas aqui, esses pares de retas, são concorrentes. Mas no primeiro tem retas oblíquas e no segundo retas perpendiculares. Quando duas retas são perpendiculares, lembre desse quadradinho? Esse ângulo mede quantos graus? 90. Então, as retas perpendiculares, uma cruz aí, ela define quatro ângulos de 90 graus. As retas oblíquas é quando elas não são perpendiculares, elas não definem ângulos de 90 graus. Logo, a gente vai ter ângulos agudos ou ângulos obtusos. Você tem que desenvolver uma ideia de verificar se o ângulo é agudo ou obtuso. Isso faz parte. Como eu sei que esse ângulo aqui é agudo? Porque se fosse o L, né, o L mede 90 graus. Se eu tivesse um pedaço de reta vertical aqui, ó, vendo? Em cima da horizontal, aqui é 90 graus. Mas como aqui você tem um lado desse ângulo menor, então esse ângulo aqui ele é agudo. E esse daqui é um ângulo obtuso. Retas concorrentes oblíquas é isso daí. Retas paralelas, turma, vimos que possuem a mesma direção. Essas paralelas coloquei na posição horizontal, mas você pode colocar também na vertical, em outras posições inclinadas, tá bom? É isso aí. Aqui temos as retas x e y.
Para indicar que elas são paralelas, podemos utilizar um símbolo, colocar esse símbolo aqui de vermelho, ó, que são dois traços oblíquos inclinados. A leitura x paralelo com y. Reta x paralela com a reta y. Aqui temos três retas paralelas entre si. Reta A, B e C. Então podemos dizer ó, que A é paralelo com B, a reta B é paralelo com C e a reta A também é paralela com a C. Tá? Temos aqui as retas paralelas U e V, uma reta que intercepta, ou seja, cruza essas retas paralelas. Temos aqui dois pontos de interseção. E temos na letra F, três retas paralelas cortadas por uma transversal, definindo aqui três pontos de interseção com essas retas paralelas, esses encontros ali. Esqueci de falar para vocês que nós podemos utilizar um símbolo para retas perpendiculares. Então, x e y são retas perpendiculares, podemos colocar um T de cabeça para baixo. Esse símbolo indica que as retas x e y são perpendiculares, ok? Exemplo 8, eu tenho aqui várias retas. Tem a reta A, B, C, R, S e T, em várias posições. Eu quero que você identifique as retas paralelas, retas oblíquas e retas perpendiculares. Eu vou colocar aqui, eu era para ter colocado e não coloquei, os quadradinhos de ângulos retos. Exemplos de três retas paralelas. Me ajuda aí a fazer. Peço para você dar uma pausa no vídeo e tentar fazer o dever antes de mim, ok? Bom, agora que você tentou fazer, vamos fazer juntos. Retas paralelas. Posso colocar a reta R com a reta S. Temos esse par. A reta A e a reta C, essa reta aqui e essa, também são paralelas, ok? Vamos ver aqui outro exemplo de retas paralelas. Só temos essas. Não estou vendo outra não. Se você encontrar, beleza, mas não estou vendo outra não. Então aqui, 2. Letra B, três pares de retas concorrentes oblíquas. Essa tem bastante. Retas concorrentes oblíquas são retas que se cruzam e não formam ângulos de 90. Por exemplo, aqui a reta R com a reta C. A reta A com a reta S. Elas se cruzam nesse ponto e não formam ângulos de 90. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, hein? Vamos ver quem vai acertar. A reta A com a reta B são concorrentes? A reta A e a reta B se encontram? Você pode estar perguntando, professor, a reta A está aqui, ó, e a reta B está aqui, não tem nenhum ponto em comum. Mas lembra que eu falei para vocês que a reta não tem início nem fim, ela tem comprimento infinito? Se você prolongar a reta, aumentar o desenho, pode aumentar o desenho, que a reta continua a mesma, tá? Estou aqui aumentando aqui o desenho da reta B, aumentando o desenho da reta A. É só prolongar a linha. Essas retas, elas se encontram, olha só. Elas se encontram em um ponto. Logo, a reta A e a reta B são concorrentes oblíquas também. Não queria deixar de falar nisso, né? Que é importante a beça. Por exemplo, a reta B e a reta C também são, ó. Se eu prolongar essas duas retas, prolongar o desenho, né? As retas continuam sendo as mesmas, na mesma posição, e elas são
concorrentes também. Exemplos de retas perpendiculares. Então, são retas que se cruzam formando ângulos de 90. A reta B com a reta R. A reta B com a reta S. Vamos ver se tem outro exemplo aqui de perpendicular. Não, só tem essas. Então aqui também, desculpa, apenas 2 pares. Quando você tem esse cruzamento das retas concorrentes, você tem um ponto de interseção. E esse ponto de interseção, ao redor dele, nós temos 4 regiões. Eu estou representando essas regiões com esses ângulos aqui, esses arcos. Estou colocando os ângulos com essas letras minúsculas e esse acento circunflexo, tá? Indicação de ângulos. Exemplo A, complete as lacunas. Duas retas concorrentes dividem o plano em quantos ângulos? Olha, é a questão de dividir ângulo, o plano, né? É só você pegar uma reta, retângulo, né? Perdão, gente, estou cansado aqui, se me desculpem. Pega aqui o retângulo e nós temos aqui, ó, 4 regiões. A região limitada por essas linhas aqui, né? Semi-retas, essa região. Temos essa região limitadas por essas duas semi-retas aqui, essa e essa. Então, quando aqui fala dividem um plano, você imagina um retângulo ali, essas retas concorrentes, elas formam 4 regiões. Cada região dessa você tem duas semi-retas de mesma origem, logo temos a representação de um ângulo para cada uma delas. Então, duas retas dividem o plano em 4 regiões, 4 ângulos. Letra B. Dois ângulos são chamados de ângulos adjacentes quando possuem alguma coisa em comum, mas não têm pontos internos comuns. Esse ponto aqui é chamado de vértice, né? Porque ele está representando agora os ângulos. Nós temos aqui a semi-reta que forma o ângulo B e a semi-reta que forma o ângulo B. As semi-retas que formam o ângulo A, temos essa e temos essa. Perceba que um lado do ângulo, ou seja, a semi-reta do ângulo A, que forma o ângulo A, é a mesma semi-reta que forma o ângulo B. Por isso, esse lado aqui do ângulo A e o lado do ângulo B é o mesmo. Então, vou escrever aqui que elas possuem um lado em comum, porque os ângulos possuem um lado, uma semi-reta em comum na formação deles. Letra C. Dois ângulos são chamados de ângulos opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semi-retas opostas aos lados do outro. Vou explicar para vocês aqui sobre o adjacente. Primeiro, nós vimos que adjacente tem o mesmo lado. Quem tem o mesmo lado que o ângulo A? Nós temos aqui o ângulo B e o ângulo D. Possuem o mesmo lado que o ângulo A. O lado em comum só, um lado. Então, adjacente ao ângulo A, a gente tem o ângulo D e o ângulo B. Adjacente aí você entende como ângulos vizinhos. E o C? Ele não é adjacente, porque ele não tem nenhum lado em comum. O ângulo A, estou colocando aqui de vermelho os lados dele. E o ângulo C, estou colocando aqui de vermelho os lados. Não tem nenhum lado em comum. Mas uma coisa interessante. O que é interessante? A semi-reta que forma aqui o ângulo C, ela é oposta, ó, tem sentidos contrários em relação à semi-reta que forma o ângulo A. Mesma coisa em cima da reta transversal T. A semi-reta que forma o ângulo A está apontando para cima e a semi-reta que forma D apontando para baixo. Sentidos contrários. Logo, pessoal, o ângulo A e C são ângulos opostos. Então, oposto ao ângulo A, temos o ângulo
C. E adjacente a o ângulo B e o ângulo D. Dois ângulos são chamados de ângulo oposto pelo vértice quando os lados de um deles são semi-retos opostos ao lado do outro. Então tá aí. Número 10. Qual é a medida dos ângulos na figura abaixo? Vou fazer essas medições usando transferidor. Lembrando que vou fazer rápido, depois você olha lá no vídeo como se mede ângulos. Caso você não tenha entendido nesse, né? Então eu coloco o centro transferidor em cima do meu vértice. A linha de terra do transferidor, vou colocar aqui de verde para vocês verem. Tá vendo essa linha preta aqui na horizontal? O lado do ângulo tem que estar sobre essa linha, um dos lados do ângulo. Vamos fazer isso. Então, ó, centro do vértice centro do transferidor no vértice do ângulo, um lado apontando para zero. Então, o que está apontando para zero, qual é a medida desse ângulo daqui? Percebo que está apontando para 60 e 120. Qual o ângulo que eu vou usar a medida? Ó, o zero está na parte interna, vou usar 60 graus. Então, B vale 60 graus. Nós podemos deixar assim mesmo, para medir o ângulo A. Vou te explicar por quê. Transferidor ele já está em cima, o centro transferidor está em cima do vértice, do ângulo que eu quero medir, que é esse daqui, ângulo A. O zero, um lado está apontando para zero, então a gente pode medir. O zero está aqui na parte externa. Essa setinha está apontando para 60 e 120. Qual medida eu vou utilizar? 60 ou 120? Se o zero está do lado de fora, eu vou pegar o 120. Logo, esse ângulo todo aqui, a medida daqui até aqui mede 120 graus. Agora, pessoal, nós vamos pegar o transferidor e medir os outros ângulos. O ângulo C e o ângulo D. Coloquei aí o centro transferidor em cima do vértice. Eu quero medir agora o ângulo C. Então, o ângulo C tem esse lado e esse lado aqui. Um lado está apontando para o zero está na parte interior. E o R está apontando para 60 e 120. Qual será a medida desse ângulo daqui, ó? Então, eu tenho zero, vou usar 60 ou 120. Se o zero está na parte interna, eu tenho que olhar o número na parte interna, que é 120. Temos aí a medida dos três ângulos que a gente encontrou. Agora falta descobrir a medida do ângulo D. Tá aí, coloquei o lado do ângulo D apontando para o zero e o outro lado está apontando para 60 e 120. Qual medida que eu vou utilizar? O zero desse lado está na parte interior, logo eu vou utilizar 60 graus. Assim que você encontrou a medida do ângulo, a gente coloca a medida aqui perto dessa linha curva. 60 graus. O que nós podemos observar aqui nessa figura, turma? Que os ângulos opostos pelo vértice, o A e o C, são opostos pelo vértice. E o B e o D, que são opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Vamos colocar essa propriedade aqui. A nossa primeira observação é essa, que ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Abreviei ali com ângulo OPV, tá, pessoal? Aqui, ó, o ângulo D mede 60, o ângulo B mede 60. O ângulo
A mede 120 e o ângulo que está do outro lado mede 120. São opostos pelo vértice. E os ângulos adjacentes? Qual é a propriedade que eles têm? Temos aqui, ó, adjacente ao A, temos o B. A medida deles, ó, 120 e 60. E adjacente ao A também temos o ângulo D. Perceba o seguinte, que 120 somado com 60 dá quanto? 180 graus. Perceba o seguinte, daqui até aqui mede 180 graus. Isto é metade de um círculo. E daqui até aqui, ó, esses dois ângulos são adjacentes, tem esse lado em comum. Também a soma desses ângulos mede 180 graus. Temos a metade de um círculo. Logo, eu posso escrever que ângulos adjacentes, eles possuem a soma valendo quanto? 180 graus. Vou colocar essa observação. Tá aí, pessoal, a nossa segunda observação, ângulos adjacentes são suplementares. A palavra suplementar significa que a soma desses ângulos é 180 graus, beleza? Ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida, são congruentes, possuem a mesma medida, e ângulos adjacentes, eles são suplementares. A soma deles é 180 graus, ou ângulo raso. Vamos fazer um exercício a partir dessas observações agora. Primeiro exercício, que é exemplo 11, preencha a lacuna. Ângulos opostos pelo vértice, ângulos OPV, abreviação, né? OPV, possuem a mesma medida, isto é, são congruentes. Ângulos que possuem a mesma medida são chamados de congruentes. Número 12. Marque com X a alternativa correta. A soma das medidas dos ângulos A e B vale. A e B são ângulos adjacentes ou opostos? Perceba que A e B possuem um lado em comum, logo, eles são adjacentes. Nós vimos que a soma dos ângulos adjacentes vale quantos graus? 180. Então, a resposta, 180 graus. Letra B. A soma das medidas dos ângulos A, B, C e D vale quanto? Se você somar aqui todos esses ângulos, nós teremos, ó, em torno desse ponto, vocês podem perceber que tem um círculo, né, direitinho, completo. A soma dos quatro ângulos mede 360 graus. Se você não estiver acreditando em mim, é só somar todos os ângulos que a gente obteve aqui. 120 mais 60, 180. Embaixo também, 180. 180 mais 180, 360. Vou deixar esse exercício para vocês, para casa. Eu quero que vocês obtenham o valor desconhecido, né, do ângulo desconhecido. A minha dica é, verifique aquelas propriedades. Ângulos opostos pelo vértice são iguais e ângulos adjacentes são suplementares, ou seja, a soma é 180. Daí você consegue descobrir o valor dessas letras. Até a próxima aula, se Deus quiser.